Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. No episódio de hoje, você vai ver que o STF suspendeu a lei que prorrogou a desoneração da folha até o ano de 2027. A gente também vai falar sobre a suspensão da tramitação de todas as ações no Judiciário envolvendo o marco temporal e ainda do julgamento sobre o poder de investigação criminal do Ministério Público. Eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com a Gisele e com o Mauro, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. Eu sou Gisele Reis, sou consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça, e comigo nós vamos ver os principais aspectos que já foram definidos, ou pelo menos alcançaram uma maioria no Supremo Tribunal Federal em relação ao poder de investigação do Ministério Público, além de outros detalhes envolvendo decisões da Suprema Corte que a Alessandra acabou de mencionar. É isso, Gil. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Gi e com a Lê, eu vou contar um pouco dessa semana intensa aqui no Supremo, mais uma. Só para variar. Vamos começar pelos destaques da semana. O que movimentou aí os jornais, a imprensa essa semana? Eu começaria dando aí uma atençãozinha especial para a entrega, né, a premiação, o primeiro prêmio de jornalismo nacional de jornalismo do Poder Judiciário. Uma premiação extremamente importante no STJ, né? Na última quarta-noite. Isso, na quarta-feira à noite. Reuniu aí os presidentes dos tribunais superiores, né? STF, STJ, STM, TST, TSE. Então, assim, um momento marcante para a gente, né? Um espaço que se abre aí para divulgação de assuntos do judiciário na ampla imprensa, na imprensa aberta. É isso, né? É isso. E é muito importante realmente porque nessa fase que estamos de um combate muito forte à desinformação, você premiar, você dar valor ao jornalismo bem feito, ao jornalismo de investigação, de boa apuração, é muito importante mostrar um judiciário forte aliado a uma imprensa forte, uma imprensa responsável, né, que traz as informações com fundo, com pesquisa, com apuração. Então, assim, é mais uma forma de a gente mostrar o combate à desinformação, dando destaque a quem faz o bom jornalismo, quem entrega uma informação de qualidade para a sociedade. Então, eu acho muito importante, os ministros ressaltaram isso nos seus discursos, né? Do Supremo. Sim. Estiveram o ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin também esteve por lá. Pois é, realmente esse prêmio ele teve, inclusive, alguns eixos temáticos, né? Dentre eles, o Supremo Tribunal Federal e o papel da Constituição. E isso foi muito importante porque foi uma ação inédita, né? O primeiro prêmio de jornalismo, demonstrando a imprescindibilidade dessa parte, né, da questão da imprensa, da divulgação das notícias, do papel do jornalista na construção da democracia, né? Muitas pessoas recebem as informações a partir daquilo que é publicado, daquilo que é transmitido, e estamos no mês de eleição, então, assim, o presidente até chegou no ano de eleição, que é agora de 2024, e a atuação da imprensa ela é muito importante para que tudo ocorra da melhor maneira possível, né? Sem aqueles conflitos como tivemos no passado, em razão realmente dessa desinformação. Então, o ministro fez questão de ressaltar a importância da imprensa, mas como foi aí alertado pelo Maurinho, de uma imprensa responsável, de uma imprensa que venha para poder realmente trazer a verdade, para trazer e contribuir, né, na formação de opinião do cidadão, mas traduzindo de maneira correta as decisões dos tribunais. É um prêmio, só para a gente finalizar, é um prêmio só que já começou grande, foram mais de 260 trabalhos inscritos e 19 trabalhos vencedores, só para registro. E foi criado a partir dos atos de 8 de janeiro, né? A ideia veio depois do ato do dia 8 de janeiro, para mostrar exatamente a necessidade de um poder judiciário forte e de uma imprensa independente e séria no país. É isso. Então vamos em frente. Ainda como destaque aí na imprensa essa semana, eu vou levantar algumas decisões individuais para a gente falar aqui. Vamos começar pela decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu a lei que prorrogou a desoneração da folha até 2027. Isso porque, segundo o ministro, a regra não observou o impacto financeiro da prorrogação dos benefícios fiscais, não é isso? Isso. Foi a decisão de ontem Isso, decisão de quinta-feira, exatamente, né? Uma decisão liminar, né? A gente precisa lembrar que é uma decisão provisória, mas que atende aí, no primeiro momento, um pedido feito pela Advocacia Geral da União, né? Por conta exatamente
exatamente dessa legislação que acabou desonerando a folha de pagamento dos municípios e de alguns setores, no que diz respeito ao aspecto tributário. É uma liminar que já está valendo, a gente sempre explica aqui que uma liminar, quando é decidida, é tomada essa decisão, ela já passa a valer, não depende do referendo, então, para passar a valer, e que ela já está, o julgamento do referendo dela já começou hoje, né? Já estávamos aí com 3 votos até o começo da tarde dessa sexta-feira. Só para explicar, o referendo, né, ele é necessário, toda decisão liminar, ela precisa ser submetida à apreciação do tribunal na composição completa. Nós tivemos uma decisão individual do ministro Zanin, né, que representa o Supremo Tribunal Federal, mas essa decisão ainda precisa passar por uma norma regimental, passar pela apreciação dos demais ministros, né? E essa apreciação é o que a gente chama de referendo, que é o momento em que os ministros poderão confirmar essa liminar ou afastá-la. E aí nós vamos ter a decisão dos 11 ministros por completo, né? Mas dentro das competências regimentais, ele tem todo o poder, né, e a competência de analisar esses pedidos urgentes que não podem ser aguardados para serem decididos, mas ele deve submeter imediatamente, inclusive foi o que ele fez, né? Existe até um prazo maior para que essas decisões sejam submetidas, mas o ministro fez questão de já submeter imediatamente, o ministro presidente incluiu na pauta do plenário virtual, e até em breve nós já teremos aí... Começou na primeira hora de hoje, não é isso? Começou na primeira hora de Termina hoje, semana que vem, creio que na segunda-feira da outra semana, por causa do feriado que nós temos agora, certo, né? então... E as sessões do plenário virtual são sempre 6 dias úteis. Tudo pode ser acompanhado por quem tiver interesse no site do Supremo Tribunal Federal, no acompanhamento processual. Pode, inclusive, ir dando uma olhada nos votos. Voto a voto, sem relatório, né? Tem. Mas aí, só explicando, então, Ale, essa lei, ela prorrogou a desoneração em 17 áreas econômicas e setores e nos municípios também. Isso. O que o ministro diz é que a lei não respeitou o que a própria Constituição diz, que quando se cria uma despesa obrigatória, é necessária a avaliação do impacto orçamentário e financeiro. Isso está na Constituição, foi incluído Sim. pelo Congresso Nacional e agora o Congresso editou uma lei que não respeitou essa própria definição. Você está criando uma despesa, você tem que fazer essa análise e a lei não trouxe essa análise. Então, o ministro entendeu que, por bem suspender essa parte da lei que trata da prorrogação, para que os ministros analisem, né, como estão analisando agora no plenário virtual, e analisou, entendeu urgente essa decisão liminar. Por isso, uma decisão individual, depois ia a referendo, porque ele achou que era urgente. E assim, o que foi alegado, né, na petição que solicitou, inclusive, essa liminar? É que quando você tem uma desoneração tributária, né, quando você tem aí a liberação de determinados tributos ou a possibilidade de compensação, isso certamente você está tirando aí a possibilidade de arrecadação de um valor significativo. Inclusive, de acordo com o que consta, né, na ação, seria aí uma redução de cerca de 10 bilhões de reais anuais na arrecadação. Muito dinheiro. Então, são situações delicadas, realmente, que precisam ser analisadas, mas, no primeiro momento, ele entendeu por bem suspender. E a gente acompanha esse resultado na outra semana. Vamos passar agora para uma outra decisão individual, nesse caso do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a tramitação das ações todas, né, as ações no judiciário que questionam a constitucionalidade da lei do marco temporal. Isso, claro, até que o STF tem uma decisão definitiva sobre o caso, não é isso? É um caso enrolado, né, Ale? Porque a gente já decidiu, né, Gi? Olha, decisão temporal, desde a Raposa Serra do Sol. Desde a Raposa Serra do Sol, lá no começo dos anos 2000. Idas e vindas. Aqui o Supremo decidiu, no recurso extraordinário, né, afastou essa tese do marco temporal. Sim. E aí o Congresso veio e editou uma lei retornando essa tese, né, validando essa tese. O importante e interessante de reparar é que essa semana a gente teve aqui em Brasília esse acampamento Terra Livre, movimento das populações indígenas sempre, né, em busca dos seus direitos, né, de manter seus direitos, e o foco dessa semana, em 2024, foi exatamente a lei do marco temporal. Então, assim, o Congresso editou nova lei, o Supremo tinha uma decisão contrária, então o ministro, olha, vamos suspender tudo que está acontecendo, vamos tentar, inclusive ele vai tentar um acordo, vai tentar conciliação, porque é um tema que você precisa definir. Precisa ter uma o Supremo diz uma coisa, o Congresso agora veio depois e disse outra, e isso aí pode causar decisões conflitantes, né, nas instâncias inferiores, que podem prejudicar indígenas, podem prejudicar agricultores, cidades, enfim.
Então o ministro ouve por bem suspender tudo, né, E ele sinalizou, olha, analisando ali nesse primeiro momento, que também foi uma liminar, né, o que ele constatou é realmente uma incompatibilidade entre essa legislação com aquilo que foi decidido pelo Supremo. O Supremo disse que não precisa que a comunidade indígena ou que os indígenas estejam presentes na terra naquela data para que tenham seu direito reconhecido. A lei veio e disse o contrário. A lei disse que, olha, é necessário. 5 então, de outubro? A partir 5 de outubro de 88. 5 de outubro. Então, a partir daí, a gente já vê um primeiro conflito. E tem outros artigos da legislação que acabam conflitando com as teses que foram estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, várias ações chegaram ao Supremo depois que esta lei foi editada, né? Inclusive uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão e várias outras ações diretas de inconstitucionalidade. E uma ADC ainda, uma ação declaratória de constitucionalidade. Pois é. É isso? Uma ADC, uma DO e várias ADIs. Então, por aí já dá para ter uma ideia do alvoroço que isso causou, né, no meio social como um todo, no meio jurídico, no meio legislativo. E, então, em relação a esses conflitos, né, demonstrados de forma tão clara, o ministro entendeu por bem, olha, esses processos que estão tramitando, que tem aí, em que se analisa, né, questões relacionadas a marco temporal, a essa legislação, suspende todos para que não haja decisões conflitantes, até que o Supremo Tribunal Federal, de fato, venha e se manifeste sobre essas ações. A gente já sabe a posição do Supremo até agora. Mas a gente tem que aguardar para saber se haverá algum tipo de reformulação ou não sabemos. Por enquanto, a decisão que nós temos é exatamente a que afastou o marco temporal. Então, o ministro achou por bem suspender, e na decisão dele, muito interessante, inclusive, ele fala sobre a importância de temas complexos serem decididos de forma diferente. Né? Inclusive, porque a gente fala muito de composição, de solução extrajudicial, mas a gente fala muito lá, né, na vara de família, né, no juizado especial, mas Justiça do Trabalho, mas assim, na Suprema Corte, realmente é algo que não era comum e que vem ganhando muito espaço. E o ministro falou exatamente da importância de se estabelecer um diálogo que tenha como centro a Constituição Federal e que possa ser ali supervisionado, direcionado, administrado pelo Poder Judiciário, com essa intervenção, né, do Poder Judiciário no sentido de tentar fazer com que as partes possam chegar à melhor solução, né, para esse dilema envolvendo o marco temporal. E até lá não vai ter decisões conflitantes, uma baseada na lei que está valendo, outra baseada no que decidiu o Supremo, e aí... Até porque na análise do Supremo não havia ainda legislação. Né? Então a legislação foi depois, enfim... Então é um tema que nós vamos continuar também falando aqui em outros episódios. Com certeza, volta a falar. Vamos mais uma decisão individual, dessa vez do ministro Alexandre de Moraes. Com relação àquele vídeo, lembra que viralizou do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria? Exatamente. Sim. O ministro considerou que a permanência do Bolsonaro lá na Embaixada não desrespeitou medidas cautelares e que nada indica de forma assim, contundente que ele queria conseguir asilo diplomático. Exatamente. A questão é que haviam sido determinadas, que ainda estão valendo, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Dentre elas, a proibição de manter contato com demais investigados e também de se ausentar do país. Tanto é que ele teve que entregar o passaporte e tal, no prazo de 24 horas. Isso naquela investigação sobre um suposto golpe de Estado. Exatamente. Não é isso? Uma petição sigilosa que tramita aqui, mas que investiga isso, né, gente? Exatamente. E aí chegou ao Supremo Tribunal Federal uma petição com base numa reportagem, né, no New York Times. New York Times. E informando que ele teria desrespeitado esta obrigatoriedade de não se ausentar do país, porque ele teria entrado ali no território, né, na embaixada húngaro. Exatamente. Mas aí o ministro afastou, né, essa situação, disse que não teve nenhuma, ele não... Até mesmo a Procuradoria-Geral da República também se manifestou nesse sentido, de que não houve nenhum desrespeito, o ex-presidente comparece a todos os atos processuais
que foram determinados, toda vez que é intimado, ele comparece. Que ele saiu por vontade própria da embaixada, Saiu né? por vontade própria, com compromissos públicos, então não ficou ali caracterizado nenhuma intenção de se furtar a aplicação de lei penal ou de deixar o país para se ver livre de algum processo. Então, em razão disso, não há nenhuma mudança em relação às medidas cautelares que já estavam determinadas. Agora eu achei uma coisa interessante, vou te perguntar, parece coisa de concurso para a área de direito, né? O ministro fala que, embora os locais das missões diplomáticas tenham proteção especial, nos termos da Convenção de Viena, não são considerados extensão do território estrangeiro. Desse modo, não se verificou qualquer violação à medida cautelar de se ausentar do país. Interessante isso, a embaixada, apesar de ter proteção especial, ela não é uma extensão. Mas é o senso comum, né? Fala, tá na embaixada, estou em território internacional. Exatamente, aí pra gente aprender. Não é bem assim. Não é um bem senso assim. comum também em relação à legislação penal, que traz algumas características quando se trata de ilícitos envolvendo, né, situações em embaixada, mas o ministro afastou essa ideia de que lá seria um território estrangeiro e que, em razão disso, teria que se supor que houve violação da medida cautelar determinada de não ausentar-se do país. Até porque, né, se você for falar geograficamente, né, de toda forma, a embaixada está aqui em Brasília, na capital do país. E é importante deixar claro que ele arquivou essa petição que analisava somente se houve desrespeito às cautelares. A investigação sobre o suposto golpe de Estado, se teria havido ou não, essa investigação continua acontecendo. O arquivamento é só de saber, ele desrespeitou cautelares ao ao passar 2 dias lá na embaixada ou não. O ministro disse que não houve desrespeito e arquivou esse procedimento. A investigação segue tocando. Vamos em frente. Vamos falar do julgamento do plenário dessa semana sobre o poder de investigação. Tema único, né? Pois é. Investigação criminal do Ministério Público. Foram 3 ações, né, que estão sendo. A gente tem que falar que estão porque o julgamento não terminou, né, Mauro? Exato, continua ainda. E tem outras, né, Gi? Na verdade, são 3 e tem mais outras Ao que todo, tratam são 8 ações que, de alguma forma, tratam do poder de investigação do Ministério Público. Agora, na sessão desta semana, né, na quarta-feira, os ministros iniciaram a análise. Estava no plenário virtual, depois ele foi encaminhado para o plenário físico, e essa análise se deu a partir de 3 ações que foram ajuizadas. Uma foi pelo partido político, e as outras foram apresentadas pela Associação dos Delegados de Polícia, que, historicamente, sempre tentaram aí prevalecer a sua prerrogativa, né, de investigar crimes em razão da função constitucional atribuída de polícia judiciária, e também em relação ao fato de que ao Ministério Público, por eles terem aí a atribuição de promover as ações penais, eles não teriam, portanto, eles poderiam misturar ali os interesses, enfim. Essa matéria chegou a ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo Tribunal Federal, em 2015, já havia se manifestado sobre o poder de investigação do Ministério Público. Reconhecendo, né? Reconhecendo, o poder de investigação, né? Desde do 2015 já se reconhece. Isso significa que o Ministério Público pode promover procedimentos de investigação criminal. São os chamados PICs, com C, não com X, senão vai achar que é transferência bancária. É fraude, é fraude. Boa essa. Então, aí ao lado do inquérito policial, né, porque a gente tem então 2 tipos de investigação. O inquérito policial, conduzido por delegado de polícia, tem regras próprias ali. Toda vez que o delegado se depara com um crime, ele é obrigado a investigar e ele tem que determinar tudo o que for necessário para o esclarecimento do fato, do crime em si, das circunstâncias e até mesmo da motivação daquele crime. O que ele vai fazer? Ele vai ouvir, se não for uma pessoa que foi vítima de homicídio, ele vai ouvir a vítima, ou os familiares, testemunhas, ele vai determinar a realização de uma perícia, ele vai fazer ali o chamado exame de corpo de delito, né? Se for o caso de alguém que chegou a falecer, é o laudo cadavérico, que vai mostrar ali quais foram as lesões, ou um celular que foi roubado, tem que fazer a avaliação do celular, tem vários aspectos. Cada investigação toma aí um rumo próprio, a depender do tipo de crime que foi praticado. Então, o delegado de polícia, ele tem essa atuação sempre com supervisão do Ministério Público, porque o Ministério Público exerce o controle externo da polícia. Então, não só ele analisa, né, a legalidade, a licitude dos atos
ali do inquérito policial, mas da atuação da polícia como um todo. Inclusive, esse era um dos argumentos que os delegados se apoiavam para tentar dizer, olha, ela já faz esse controle externo, mas isso caiu por terra. Por quê? Por conta de uma teoria chamada Teoria dos Poderes Implícitos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. No seguinte sentido, qual é a finalidade de uma investigação policial, uma investigação criminal? É você aplicar a pena no caso concreto, né? Ali individualizando, identificando como foi o crime, quem praticou, até para que você possa adequar ali a punição, né? Então, o inquérito policial sempre se destinou a dar elementos suficientes para que o promotor ou o procurador, que são integrantes do Ministério Público, pudessem promover a ação penal, oferecendo ali uma denúncia, que é o início de um processo penal, que vai culminar, né, a depender das provas que forem produzidas, com a condenação daquele que praticou o crime. Então, se o Ministério Público é a parte que tem legitimidade para promover a punição, né, o processo acusatório, ele também poderia, né, ter ali a possibilidade de proceder a essas investigações. Porque se ele pode, né, até mesmo oferecer a ação penal e essas investigações se destinam a isso, então o Ministério Público também pode investigar. Essa é a teoria dos poderes implícitos. E aí veio para o Supremo Tribunal Federal, né, e o Supremo já definiu alguns pontos que eu acho que a gente precisa aqui, pelo menos por maioria, a gente já viu que está sendo definido. O primeiro aspecto interessante da decisão é esse voto conjunto, né? Não foi o primeiro. Não foi o primeiro, mas é o segundo, pelo menos. É raro. Até raro. Eu acho que é o segundo. O primeiro foi o ministro Barroso com o ministro Gilmar, e agora... No caso do piso da enfermagem. Isso, agora é o ministro Gilmar com o ministro Edson Fachin. Exatamente. E trouxeram esse voto conjunto. Que traz também uma nova visão, né, do Supremo. Muito interessante. E o ministro Roberto Barroso fala, inclusive, né, nessa coisa de estar sendo... As decisões agora estão sendo construídas. Né? Ele falava, há pouco tempo atrás, ou há tempos atrás, se votava, cada ministro ia apresentando seu voto e isso ia se agregando. Agora se debate, se discute, vai se construindo consensos, buscando consensos. E realmente uma interessante. Decisão a várias mãos, né? É bem interessante. Então, alguns pontos já ficaram um pouco assim delineados, né, pelo menos por maioria. Nós tivemos o voto inicial do Edson Fachin com o ministro Gilmar Mendes. Com a análise do plenário, isso acabou sofrendo alguns ajustes, né? O ministro Edson Fachin, vou apontar os principais ajustes. Os ministros haviam entendido que a investigação do Ministério Público ela seria subsidiária, ou seja, ela deveria vir depois, se houvesse necessidade e se não houvesse a investigação por parte da polícia judiciária. Então, esse entendimento foi alterado para que essa investigação seja concorrente, o que significa dizer que podem existir duas investigações ao mesmo tempo. Uma investigação conduzida pelo delegado de polícia, que é o chamado inquérito policial, esse não pode ser conduzido pelo Ministério Público, e um procedimento de investigação criminal conduzido pelo Ministério Público. Agora, para que não haja duplicidade de decisões e decisões contraditórias, e até mesmo em relação a uma proteção ao próprio investigado, né, é necessário que haja uma comunicação imediata. O inquérito policial já tem comunicação que é feita normalmente perante o judiciário e tem essa fiscalização que a gente acabou de falar. Mas os procedimentos de investigação criminal não tinham ainda, alguns comunicavam, outros não. Então, o primeiro ponto que parece já ter ficado aí delineado entre os ministros é a comunicação imediata ao Poder Judiciário para poder fazer esse controle. Isso, inclusive, no Juiz das Garantias, no julgamento, lembra que foi muito mencionado? Foi. O ministro Toffoli, se não me engano, até mencionava que processos, esses procedimentos, muitas vezes de gaveta, como se chamava. Você tinha ali uma investigação que você guardava, não comunicava a ninguém, para usar politicamente contra adversários. Isso era possível. Exatamente. Não tinha. Então, agora, eles definiram, olha... Pode investigar, pode, mas a comunicação é imediata ao judiciário. O judiciário fala tem nesse que... caso do Ministério Público. Estou investigando. Isso, ele tem que comunicar. Tem que comunicar. A polícia já a polícia já faz essa comunicação, né? Mas assim, como então o processo trata do poder de investigação do Ministério Público, isso passa a valer para as investigações, que são os procedimentos. Mais algum ponto já mais ou menos definido? Tem um ponto interessante que, a partir dessa comunicação imediata, aquele juiz que tomou conhecimento, né, seja
se tomou pelo inquérito ou pelo PIC, ele fica responsável por analisar quaisquer outros pedidos relacionados. É prevento, né? como se prevento. diz no juridiquês, né? O juridiquês é prevento. Então, aquele juiz é que vai ficar o responsável por fazer esse acompanhamento. Se tiver 2 investigações, um PIC e uma investigação, vai ser o mesmo juiz. Vai ser o mesmo juiz. E como que vai escolher o juiz? Aquele que primeiro tomou conhecimento do fato. Perfeito. Né? E provavelmente com a implementação do juiz das garantias, será um juiz, né, que atua como juiz das garantias, que irá supervisionar todas essas questões, até porque tem medidas importantes que são determinadas nessa fase de investigação que necessitam de decisão judicial, né? Busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilos, enfim. Então, tem várias decisões. E, assim, uma coisa muito importante que restou do julgamento é que não existe monopólio de investigação da polícia, né? Existem, inclusive, outros órgãos que também fazem investigação, né? Banco Central, Sim. COAF, TCU, então, Receita Federal, e isso demonstra porque havia, né, no passado, essa ideia de que só a polícia pudesse investigar, mas não é isso. Inclusive, o Ministério Público já tinha aí o inquérito civil, que é utilizado nas ações civis públicas, e desde 2015, com essa mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já vinha sendo estabelecida ao longo dos anos, passou a se consolidar. Com esse julgamento, mais uma consolidação, mas agora com algumas condicionantes. Colocando esses requisitos, né? Deixando uma coisa bem fechadinha, né? Exatamente. Como é que funciona. Né, o acesso do advogado. No inquérito policial, o advogado tem livre acesso. Ele nem precisa estar com a procuração. Agora, em relação a certos elementos, né, que já foram inseridos dentro dos autos de inquérito, né, que a gente não pode chamar de processo, porque é uma fase pré-processual. Então, daí esse cuidado, né? Mas, então, o advogado legitimamente constituído, ele tem acesso ainda mais a mais informações, desde que elas já estejam documentadas, né, que digam respeito ao direito de defesa ali da pessoa que ele representa. Em relação ao prazo, os procedimentos de investigação criminal devem observar os mesmos prazos do inquérito policial. A gente sabe que há uma diferença. Se o investigado está preso, esse inquérito tem que ser concluído no prazo menor. Mais rápido, claro. Se o investigado está solto, aí ele tem um prazo maior e pode ter prorrogações. E sobre esse aspecto das prorrogações, teve também um ponto colocado pelos ministros, né? Ainda não decidido, que é sobre o ministro Flávio Dino. Ele trouxe algumas contribuições que acabaram sendo acatadas, né, pelos demais ministros. Assim, eles concordaram com essas contribuições, inclusive o próprio ministro Edson Fachin. Mas esse ponto específico não ficou para mim muito claro, que é a questão da necessidade de autorização judicial para prorrogação de investigação no caso dos PICs. O ministro Flávio Dino diz que, na visão dele, somente as investigações envolvendo investigados presos é que necessitariam de uma prévia autorização judicial. As outras de investigados soltos não haveria necessidade. Mas isso ainda não me parece que tenha ficado bem delineado. O que você achou? Não, também achei que não. Que é como a gente estava comentando, aquelas decisões que vão sendo construídas a 22 mãos, vamos dizer assim, né? Então, muita coisa ainda pode ser arredondada, melhorada. E eles até comentam, vamos suspender o julgamento aqui para continuar, e a gente vai continuar conversando, pensando, analisando. Então, essas coisas podem. Então, a gente tem razão em dizer assim, olha, parece que já há uma maioria, mas eles não bateram o martelo, isso não ficou definido, né? E esse julgamento deve ser retomado semana que vem. Semana que vem. Temos 10 votos, falta o ministro Barroso, o presidente, votar. É o único que falta votar, na verdade. Mas aí, eles estão na fase de construção dessa tese, Está uma tese, inclusive, bem extensa, bem longa. Não vou cansar aqui. Até porque não está definida, mas ela está... eles estão definindo bem os parâmetros, então assim, ainda vai ter um bom tempo de discussão. Mas é uma tese de muito interesse social, porque, na verdade, você tem um interesse do Estado em punir, né, em manter a ordem pública, e para manter a ordem pública, a aplicação do direito penal ela é muito importante. E, por outro lado, você também tem o direito das pessoas que são investigadas, das pessoas que são processadas, que são acusadas. Então, esses limites, né, de investigação impostas aí ao Ministério Público,
esses limites vêm para aperfeiçoar, né, esse reconhecimento dessa função institucional do Ministério Público, né, como detentor de atribuição específica para poder investigar, sem deixar de lado os direitos e garantias fundamentais de todo e qualquer cidadão que se vê aí objeto de uma investigação. Perfeito. Tá certo. Então, você já falou que esse julgamento será retomado na próxima semana, isso já antecipa um pouquinho a nossa agendinha do que vem por aí. Semana Mais que vem, alguma coisa? Não, semana que vem a gente tem na quarta um feriado, então a sessão é na quinta-feira. Também é mais E aí curta. esse processo volta na quinta-feira, então, por enquanto, é o que a gente tem previsto. O plenário virtual segue acontecendo, inclusive, importante acompanhar, né, a questão da prorrogação da desoneração, já está acontecendo semana Alguns que vem. pontos ainda a serem definidos, né, em relação a esse poder de investigação sobre perícia. Ainda tem bastante, Eles já entenderam aí a questão da autonomia da perícia técnica, mas tem algumas questões ainda que precisam serem ali concatenadas em formato de tese mesmo. E semana que vem Então, a gente vai provavelmente fechar isso. Porque semana que vem tem podcast, porque tem sessão plenária, a gente vai bater o nosso ponto aqui também. É certo? isso, com certeza. Estaremos aqui. Então é isso, a gente te espera na semana que vem. Enquanto isso, se você quiser interagir com a gente, pode mandar seu e-mail para o podcast@stf.jus.br, manda, critica, elogia. A gente lê e todos. troca uma ideia com a gente, que é sempre importante a gente saber se está no caminho certo para poder te informar melhor sobre tudo que está acontecendo aqui no Supremo. E, claro, continue assistindo a gente pelo canal do STF no YouTube, pelo Spotify e na sua plataforma de áudio preferida. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Obrigada a vocês. Obrigado, gente. Acompanhem a gente e siga com a gente. É isso aí. Até a próxima.